Hey! Eu vou contar que eu conheço, mas você não acredita. É a história de 4 reis, minha gente. 4 reis que andavam pela estrada da vida. 4 reis bem diferentes, mas que nunca se encontraram. Atitude eles tiveram e a nossa história eles marcaram. Conduzindo essa minha voz nessa cadeia pulsante, eu peço ajuda do maestro. Solta uma música bonita que traga harmonia. E vocês sejam bem-vindos a essa linda sinfonia. Bem devagar se levanta o primeiro rei, cheio dos panos coloridos, logo podemos ver, porque é chamado de o grande rei dos tecidos. Faz de cortinas a grandes tapetes, vestido de noiva, traje de formatura, todo pano que passa por ele tem estilo, cor e muita formosura. Ao andar pela estrada da vida, ele avista um pedaço de pano no chão. Mas que crime cometera? Quem teria feito tamanha judiação? O rei dos tecidos então se abaixa e pega o pano pela mão. Para saber o motivo de pano tão belo, estaria ali, abandonado no chão. Mas logo percebeu, se tratava de um pano torto, com um corte de erro primário, de um alfaiate, no mínimo louco. O rei então não podia fazer nada, pois era inviável. Um pano mal cortado desse jeito é de valor imprestável. O rei então olha para os dois lados e joga o pano no chão. Para um rei de tantos panos, esse daí não lhe serve nem de capachão. Mas convenha comigo, num mundo em que a gente vive, mas nem com muito amor, algo torto nessa vida? Qual rei daria valor? Eu também daria, não. De repente levanta-se o segundo rei, de rosto nobre e braços bem fortes. Ele espreme, ele aperta, ele molda. Esse é o rei dos potes. Numa forma que não consiga fazer. Faz de tudo para deixar bem nítido. Garrafa, bacia, copo, pinico, qualquer coisa que contenha um pouco de líquido. Ao andar pela estrada da vida, vê no chão uma bacia jogada. De tanto conhecer os potes, logo achou que estava rachada. Gente, mas que sorte da bacia, não é mesmo? Porque pelo rei dos potes foi encontrada. Ele partiu em disparada. Foi para abraçar a Felizarda. Ai, ai, ai. Ai, 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 não, 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 mas tá tentando no coração.
A bacia está toda amassada. Logo pode-se entender o motivo de ser rejeitada. Mas deve ter sido algum grosseiro, vice, porque pisaram, amassaram, judiaram e depois jogaram a bacia no chão. O rei dos potes, bem disfarçado, largou-a sem dar solução. Disfarçado. Oxe, minha gente, que cara é essa? Esse daqui é rei de potes e de louça importada. Por que daria valor à bacia velha toda amassada? Mas convenha comigo, no mundo em que a gente vive aí, mas nem com muito amor, algo amassado nessa vida, qual rei daria valor? Não, pessoal. Elegantemente se levanta o terceiro rei, com passos longos e pés arredondados. Quem poderia ser? Ninguém menos que o rei dos calçados. É elegante, é fino, é cortês, desde tênis a sapatos bem altos, das chinelas às botas de cores. Este rei de andar bonito, calça pé de reis e nobres senhores. Veja seu estoque. É de dar inveja a qualquer um. Mocassim, Scarpan, Chanel, mule, plataforma, tem sapato de toda categoria. Ele nunca economiza quando o assunto é sapataria. E com um sapato muito bonito em suas mãos, sai pela estrada da vida à procura de uma pessoa para seus serviços prestar. E quando de longe vê um par de pés, sai em disparada para avaliar. Ah, mas que estado estão esses pés? Não dá nem para enxergar. Com tanto pó e com tanta poeira, o rei decidiu foi rejeitar. Eu, o rei dos calçados, faço eles com tanto cuidado. Não vou colocar eles aí num pé que nem sequer foi lavado. O rei então finge que não viu os pés e sai do caminho. Mesmo tendo 1000 calçados, decidiu foi passar de fininho. Mas convenha comigo, no mundo em que a gente vive, mas nem com muito amor, algo sujo nessa vida, qual rei daria valor? Eu daria não. Eu acho que tá, Não daria não. Tá difícil. Oxe, Tá difícil. Hoje tá o difícil. rei dos tecidos estava certo. Tava. Não tem O pano jeito. tá torto, minha gente, aquilo é trapo. O rei dos potes, certinho. A bacia tá amassada. O rei dos calçados tá certo. O pé tá sujo, gente. Por favor. Oxe. A história continua com a chegada de um quarto rei. Esse é discreto, simples e parece de muita clemência. Gente, eu não sei que nome dá esse rei que nem sequer de aparência. Não constrói, não fabrica, não tece, nem se autodenomina rei de nada. Simplesmente valoriza aquelas coisas que foram rejeitadas. Ao andar pela estrada da vida, ele olha para o chão, vê tudo que foi abandonado e sente muita compaixão. Gente, esse daqui é o rei mais humilde que já vi. Tem atos de serventia e amor, com o cetro que está quebrado, dando a ele um novo valor.
O pano torto, em seus ombros, tornou-se indispensável instrumento. A bacia amassada ficou bela e de grande talento. Para todos que foram desprezados e que tiveram os corações vazios, ele veio para os abandonados. Esse é o rei dos gentios. Oxi, é rei dos gentios? É rei. Mas é rei então. É rei. Mas não parece rei. É do gentios. Espera aí, minha gente. Espera aí, porque a história não pode acabar aí não. Não pode. Porque na estrada da vida, os pés sujos ainda estão. Quem é esse personagem? Desprezado e sofredor. Somos nós, minha gente. Sim. A qual o rei dos gentios, infinito em seu amor, ao olhar os nossos pés, reencontrou o seu valor. Especialistas já há muito tempo haviam desistido. Na estrada da vida abandonada, acompanhado só da solidão. Mistério tão doce pra quem se sente farrapo à margem de vida mal costurada. Um vaso partido que já não tem serventia mais pra nada. Mistério. Pés tão sujos, repugnantes, parecem não te afugentar. Nem minha vida, nem minha morte, a poeira podem me separar do seu amor. Salvação, quem sou pra perdoar? Qual rei daria valor? Qual rei daria valor a pés tão sujos, a pés tão andarilhos quanto nós? Essa história, na verdade, é uma história do rei que nos encontrou. Porque todos nós, de alguma forma, também já andamos pela estrada da vida. Nós que aqui estamos e que aqui ouvimos essa palavra, também temos os nossos pés marcados por calos, feridos pela caminhada, aonde a estrada da vida também nos impactou. Mas esse rei, que encontrou em você e em mim um valor inestimável, que muitos não viam e não percebiam, encontrou-nos na nossa situação e onde estávamos, e ali decidiu lavar nossos pés, banhar-nos com graça, nos vestir com misericórdia, para que a gente pudesse caminhar com identidade e também com destino. Agora, com os pés limpos, e agora com os pés calçados, como estamos, a pergunta é: a quem nós imitamos na estrada da vida? Porque a jornada continua e não para quando estamos apenas sentados, aguardando pela reconciliação. Mas ela se desenvolve a partir do momento que também somos chamados para viver o que o Mestre viveu e fazer também o que o Mestre fez. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos discípulos do Cristo e, portanto, deveríamos fazer, agir e ser tal qual Cristo. E esta é a visão do reino de Deus para a sua igreja. Esta é a visão do próprio Deus para a sua noiva,
que nós possamos caminhar em serviço, possamos caminhar com os pés firmes, já abastecidos, já calçados, já sustentados pela graça, mas que no meio do caminho vão encontrar outros pés. E quando encontrarmos, precisamos decidir qual rei iremos imitar. Se os reis terrenos que aqui entram e que passeiam pela nossa sociedade, tal qual o rei dos tecidos que se orgulha das suas atividades, ou como o rei dos sapatos que tem a sua própria vaidade, ou quem sabe somos mais parecidos com esse rei dos potes que não consegue lidar com coisa estragada. Ou se vamos imitar o rei que vem, que se aproxima e que não perde uma oportunidade de um pedaço de trapo, uma toalha estragada, uma bacia amassada, fazer uma história acontecer. Nós, que somos a igreja de Jesus, precisamos nos perguntar essa noite, qual tipo de rei nós estamos imitando? Qual tipo de caminhada e de comunidade nós estamos projetando? E que tipo de igreja nós estamos nos tornando e nos refletindo ao mundo? Será que os pés sujos, será que os pés cansados desse mundo conseguem enxergar em nós o acolhimento e o abraço da graça e um serviço de excelência e também de alto empenho? Ou estão vendo em nós a semelhança dos reis que aqui assistimos, desprezo, ignorância, vaidade, totalmente alienados e alheios das necessidades? Como igreja de Jesus, nós somos convidados a refletir a partir dessa peça teatral, porque as artes também glorificam a Deus e também ensinam do Evangelho. E o meu convite para você essa noite é refletirmos se estamos imitando o nosso rei. Porque nosso Hazá, nossa série de mensagens sobre a visão desta igreja como caminhada e como propósito, não tem um slogan apenas. Não se trata apenas de uma frase de efeito que nós colocamos em nosso banner e que nós inserimos no nosso acróstico Somos Casa. Esta palavra servir, que compõe o S da nossa casa, é muito mais do que uma frase de efeito ou um slogan bonitinho para ser impresso em algum lugar. É o próprio discipulado de Jesus, é a própria maneira da igreja ser e viver. Então nós somos todos, independente da nossa classe social, independente da nossa raça, da nossa cor, do nosso gênero, independente da nossa condição atual, somos todos, uma vez calçados pela graça, convidados a também calçar outros através do serviço. E se vamos servir, precisamos aprender em primeiro lugar, como vamos servir? E eu quero responder algumas perguntas aqui essa noite com você, onde vamos passear pelas passagens das Escrituras que nos ensinam a respeito do servir a Deus. Como, onde, quando, quem e por quê. Dentro dessa proposta, a gente vai entender ao final qual é o princípio do servir quando falamos em Hazá, visão de comunidade que serve. Vamos ao como. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos encontrar em João capítulo 13 o movimento do próprio Mestre. Os discípulos estão sentados à mesa, todos estão na expectativa de uma boa ceia antes da Páscoa, e ali eles estão aguardando pela lavagem dos pés, algo natural e tradicional para o mundo oriental. Ninguém se levanta, não há escravo naquela casa, então Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se abaixa a essa condição humildemente, se ajoelha e despindo-se da sua túnica, tirando ali a sua própria identidade, assume a condição de servo, servo subalterno, servo humilde, e pé por pé passa dando um banho de graça, de humildade e de beleza do Evangelho. Naquele movimento, Jesus está ensinando os seus discípulos um princípio que nós precisamos aplicar enquanto imitadores dele. E o princípio é esse. Ele olha para cada um dos discípulos e diz: vocês sabem que eu sou Senhor e Mestre. Vocês sabem que eu não deveria estar nessa posição. Porém, eu fiz isso lavando os pés de vocês. Inclusive o seu, Pedro, esse seu pé cascudo e mal cuidado. Inclusive o seu, Judas, esse pé traidor e que vai me ofender. Até o seu, Tomé, um pé incrédulo que não vai acreditar em mim. Todos os pés foram lavados para mostrar uma lição. Se eu, sendo mestre e senhor, fiz isso por vocês, vocês também devem fazer o mesmo pelos outros. Devemos fazer o mesmo. Por isso a postura da igreja no como servir esse mundo, como servir uns aos outros, como ser comunidade relevante num mundo de disputas e competição,
é a palavra humildade. O nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador, o modelo da igreja, assumiu uma posição de servo humilde. Quem somos nós para querermos tomar um lugar de servos honrados e valorizados? Por que esse afã, esse frenesi eclesiástico, gospel, de tentarmos ocupar cadeiras proeminentes, tentarmos chegar antes dos outros, ocuparmos lugares de posição elevada e sermos reconhecidos e valorizados pelos nossos feitos, se o nosso próprio mestre não viveu isso, não passou por isso e deixou pegadas para que pudéssemos seguir os seus passos? Onde está a incoerência de uma comunidade que se diz cristã, mas que se porta como o mundo? Onde está a incongruência de uma comunidade que se diz discípula de Jesus, mas que na verdade é discipulada pelas liturgias do secular? As liturgias que nos chamam à competitividade, à arrogância, à jactância, à altivez, ao domínio pessoal, sendo que o nosso mestre não ensinou isso. O que queremos nesse mundo? Queremos o aplauso? Queremos o reconhecimento? Queremos o respeito de um mundo que nos odeia? Jesus fez essa oração em João capítulo 17: Pai, o mundo vai odiá-los assim como odeia a mim. Por isso te surpreende a ofensa da família enlatada? Te surpreende a ofensa da família em conserva? Porque a mim não. Porque a Bíblia já havia me dito que eu não estaria nesse mundo nos lugares proeminentes. Eu não estaria nesse mundo nos lugares dos aplausos e as ovações de pessoas que valorizam os grandes valores do reino. Pelo contrário, nesse reino nós somos explorados, espoliados, judiados, maltratados, ofendidos. Porque assim foi o nosso mestre. Por que queríamos o diferente? Por que buscamos o diferente? Não faz sentido. Enquanto nós estamos ofendidos com a família enlatada, enquanto nós estamos indignados pela ofensa da família em conserva, irmãos nossos do outro lado do planeta estão com rifles apontados em seus narizes, sob custódias de terroristas que dizem: neguem esse Jesus ou vocês morrerão. Isso é ofensa, isso é desrespeito, isso é ultraje. E nós, enquanto cristãos, queremos ocupar cadeiras, posições, queremos os aplausos de um mundo que não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, não sabe sentir o cheiro do que é de vida e o que é de morte, um mundo que não sabe ter consciência do que é puro e do que é vil. Nesse movimento, se o mundo me aplaude, se o mundo me reconhece, se o mundo me coloca em cadeiras nobres, tem alguma coisa errada. Porque ele não consegue identificar e discernir o que é bom e o que é ruim. Como aplaudir? Nesse sentido e nesse movimento, nosso papel é mais parecido com o do mestre. Humildade, simplicidade, discrição. E às vezes não seremos muito bem compreendidos. Às vezes vamos ter que lidar com ofensas. Mas não somos chamados à passividade. Não somos chamados a uma apatia. Não somos chamados a assistir as coisas como estão, em um pé de resiliência ou resignação. Nós somos chamados a sermos igreja que transforma o mundo, apesar da ofensa, com humildade. Onde está a humildade da igreja de Jesus? Onde está a humildade de membros pertencentes a esse reino, que sinaliza não a sua indignação, não sua ira, nem seu descontentamento, nem a imagem arranhada, mas que sinaliza o mestre, o rei, o Senhor e o Salvador. Onde está a igreja que serve com humildade, assim como o mestre serviu? Como devemos servir? Não tem outro modelo. É com humildade, assim como o mestre nos ensinou. Mas a segunda pergunta: onde? Onde eu devo servir, pastor? Porque tem lugares que são intoleráveis. Tem situações que são incompreensíveis. Pastor, existem lugares específicos e apropriados para servir a Deus, correto? Eu quero contar uma história para você das Escrituras que não está no Novo Testamento, mas que nos ajuda a entender onde devemos servir. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não fala nenhuma vez de Deus. Não tem a menção à divindade e nem tem menção a Adonai, ao Senhor. Mas o Deus Todo-Poderoso se revela em cada linha, em cada parágrafo do livro de Esther. Em um determinado momento,
aquela plebeia camponesa que foi elevada a status de rainha, de repente, e de uma maneira surpreendente, agora está desfrutando dos prazeres do palácio, dos benefícios de estar numa posição de nobreza. O seu parente, Mordecai, que é parente de Esther, está agora sabendo de uma conspiração de um traidor dentro do palácio que quer dizimar e exterminar a raça judaica. Ele se aproxima de Esther e diz: Esther, o nosso povo está sob ameaça e há um traidor chamado Hamã aí dentro desse palácio. E a Esther diz: o que eu tenho a ver com isso? Você sabe que eu não posso me apresentar ao rei Assuero sem ser convidada, porque eu corro o risco de ser morta por isso. Então Mordecai diz onde é que a rainha deveria servir. Ele diz: se você se calar, outra pessoa se levantará e falará em nosso lugar. Mas quem sabe, não foi justamente para esta ocasião que você foi elevada à posição, grave bem isso aí, a posição de rainha. Esther, você não está no palácio por um acaso. Esther, você não é rainha por um acaso. Esther, você não tem os recursos que tem por um acaso. É a divina providência de Deus que chegou antes e te colocou no reino, no palácio, para servir o seu povo. E Esther entende o chamado, se apresenta a Assuero, e você conhece o restante da história com a libertação do povo judeu e o enforcamento do traidor Hamã. A rainha Esther é o exemplo de quem serve na posição que está. Porque a gente não pode usar a posição que temos para simplesmente nos fazer beneficiados disso. O próprio Cristo, que em Filipenses capítulo 2 é registrado, não julgou com direito ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo figura humana. Ele não usou do benefício da sua posição para dizer: esse povo não me interessa, mas desceu a nossa condição, lavou pés cansados, calejados e sujos, como de Judas de Pedro, como o seu e como o meu. E não julgando como direito de usar sua posição, Jesus beneficia o mundo. Quem somos nós para usar da posição que temos para tirar vantagens pessoais apenas? Não tem nada tão pobre, não tem nada tão medíocre, tão irrisório quanto alguém que usa tudo que tem somente para si. Essa mesquinharia que toma um modelo evangélico de ser do mundo pós-moderno, competitivo, ganancioso, avarento, que nos movimenta em torno do dá e dadá, a sanguessuga parasitária, o movimento do que eu quero ter, eu cheguei nesse lugar, eu mereço o que eu tenho. Deus não te deu o que você tem para que você usasse para o seu benefício, porque Ele é doador de todas as bênçãos para que você se torne um abençoador, um servo que entende que a sua posição não é fruto do acaso, não é fruto do seu mérito, é fruto da graça de Deus. Você não está aqui por um acaso, você não tem a empresa que tem por um acaso, você não tem a influência que possui por um acaso. Você não tem o talento e o dom que tem por um acaso. Você não tem o tempo disponível que tem por um acaso. Ou você é um evolucionista que entende que o mundo bateu biela e de repente de um caos cósmico você se tornou o que é e possui o que tem simplesmente por fruto do acaso e pura sorte. Ou quem sabe uma dose de mérito pessoal. Nada disso. Segundo as Escrituras, nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas, onde um Deus todo-poderoso colocou a sua digital na história, imprimiu algo sobre a sua vida e na minha vida, que nós precisamos devolver em obediência, em graça, em generosidade à presença dEle. Por isso não tem nada mais pobre do que alguém tão rico, que usa o dinheiro só para se beneficiar. Não tem nada tão medíocre, que alguém que usa da sua posição só para extrair vantagens para si mesmo. Não tem nada tão incoerente de alguém com tantos talentos que usa isso só para a sua vantagem pessoal. Porque o que você tem e o que eu tenho não foi nos concedido para usarmos para nós. É bênção, é talento, é dom, é graça do reino e portanto deveria ser devolvido a Ele. Eu pergunto, você vive com senso de propósito? Será que como segunda IPI de Maringá, nós nos movimentamos nos espaços que temos, nos lugares que nós ocupamos, na segunda-feira na empresa que você entra, no sábado no lugar que você frequenta, na quinta-feira na universidade que você leciona ou que você estuda, nos países que seus pés pisam? Será que você vê isso como propósito de Deus e um recurso onde a posição lhe foi dada para servir a Deus? E nós não estamos falando de posição de alto escalão.
Estamos falando só de posição. Porque o que o mundo oferece são divisões, o que o mundo oferece são estamentos e estágios, mas o que o reino nos chama é uma posição única e não tem nivelamento maior do que esse. Servos. Você é muito rico? Que bênção. Você é servo. Você é muito pobre? É bênção também. Porque a riqueza não diz sinal que alguém é abençoado. Mas você também é servo. Você é homem? É servo. É mulher? É servo. Ah, você é adolescente? É servo. Você tem muita experiência e já está chegando à aposentadoria? É serva. Nesse mundo do reino de Deus, não existe posições. Só existe um lugar, uma posição. Ou somos servos, ou estamos atendendo os ditames e os padrões de um mundo que nos classifica e nos coloca para tirarmos vantagem e extrairmos os benefícios daqueles lugares que nós transitamos e passeamos. Independente da sua posição, meu irmão e minha irmã, se você é líder do lar, ou se você senta na mesa de uma alta corporação como CEO, independente se você é analfabeto, ou se você é muito estudado com pós-doutorado no exterior, independente se você entrou num carro de milhões de reais essa noite aqui nesse lugar, ou se você veio de Uber, ou até mesmo de transporte público, eu quero dizer que a sua posição não define quem você é. É quem você é que define a sua posição. E a sua posição no reino de Deus define que você é filha, discípulo, imitador e aprendiz do mestre. E sendo aprendiz do mestre, tudo que nós podemos fazer é servi-lo no lugar que nós estamos, a partir da posição que nós estamos. Não espere você ascender socialmente para servir a Deus. Não espere você perder tudo para descer socialmente para você servir a Deus. Não espere você conquistar espaços na sua jornada carreirista para você servir a Deus. Porque quem não serve a Deus na posição que está, não vai servir nunca em qualquer lugar que chegue. Se não dá para servir Deus hoje, agora, no lugar que você está, é praticamente certo de que quando você chegar lá onde diz, também não servirá. Temos aqui rainhas Esther, temos aqui reis Assueros, que foram colocados nesse lugar, não em camadas altas, mas foram colocados em algum lugar nesse mundo, foram distribuídos na cidade de Maringá, foram colocados em espaços comuns e espaços extraordinários, para manifestar o valor do reino de Deus, através de uma posição, entender o meu propósito de servir ao mundo e ao povo de Deus, a partir daquele lugar. Eu pergunto, por onde você está transitando? O que a sua posição quer lhe trazer? Mas vamos além do onde, que é o lugar de hoje, o lugar atual que nós estamos, a pergunta é quando? Pastor, quando eu devo servir? Afinal de contas, eu tenho minha agenda apertada. Eu estou apressado e atrasado com alguns prazos na minha empresa. Quando servir ao Senhor? Domingo à noite, na segunda IP de Maringá. Aliás, pastor, eu não vejo a hora do culto das 17 horas, no dia 8 de março, para eu poder vir um pouco mais cedo, dormir mais cedo e descansar, e os meus filhos dormirem mais cedo. Porque aqui é o dia de servir ao Senhor, é domingo, domingo sagrado, domingo é o dia do Senhor. Quando eu devo servir ao Senhor? O apóstolo Paulo explica muito bem essa dinâmica na nossa vida. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz em Efésios capítulo de número 5 a seguinte frase: olha, vejam como é que vocês andam, cuidem da maneira que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. A palavra oportunidade é uma palavra linda, que ultrapassa nosso cronológico e que vai além do nosso calendário. Existem duas palavras gregas no Novo Testamento para falar de tempo. A primeira é aquela que você está mais habituado e que eu estou mais familiarizado, é a palavra cronos. Cronos significa aquilo que é do nosso calendário, cronológico. Inclusive na mitologia grega, o Cronos é um deus faminto que devora os seus próprios filhos. Bem-vindos ao mundo pós-moderno, que depois da invenção da máquina, da eletricidade, da combustível e depois da chegada da Big Data, hoje devora o nosso tempo. Esse é o mundo Cronos. Você está apertado? Eu também estou. Você está com dificuldade de agenda? Todos nós também estamos. E se formos esperar nossa agenda flexibilizar para servir ao Senhor da glória, eu posso dizer para você que o Cronos vai nos devorar. E lá nós não estaremos para servir a Deus. Mas existe um outro tempo grego,
além do Cronos, que ultrapassa e o supera, chamado Kairos. Essa palavra oportunidade é traduzida aqui, literalmente, porque ela significa aquele momento exato, o momento ideal. A palavra oportunidade em latim é muito linda e rica, ela significa ob portus. É o vento que soprava para o porto. Depois dos marinheiros ficarem dias e dias à deriva, esperando um vento que pudesse ser direcionado para que eles pudessem voltar ao porto, vinha um vento e chegava, e eles chamavam esse vento de ob portus, o vento do porto, o vento do lugar certo. Tem que aproveitar o vento, içar velas, preparar timão, vamos tripulação, porque o vento está soprando. É assim que a igreja de Jesus se porta. Nós não colocamos coisas no calendário apenas, nós não fazemos agendas, nós não estamos correndo atrás do Cronos, nós estamos vivendo o Kairos, o tempo exato de Deus entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Que importa que a sua igreja se levante com senso de oportunidade, viva com senso de urgência. Não espere se casar para servir, não espere ter dinheiro para servir, não espere pagar as contas para servir, não espere se formar, não espere ter mais ascensão social, não espere alguém chamar para servir. Uma igreja que levanta a mão e diz: Senhor, agora é a hora, eis-me aqui, porque é o tempo da oportunidade. Se você é adolescente, eu posso dizer, há uma oportunidade de servir ao Senhor na sua idade. E você, que chegou na melhor idade e está fazendo os planos da aposentadoria, eu quero dizer que o vento da oportunidade também sopra sobre você, porque Deus chamou a todos, em todo o tempo, para servi-lo. Aliás, essa é a palavra. Nós servimos a Deus, quando? Em todo o tempo. E não se resume a um culto de domingo à noite, mas ultrapassa o nosso calendário e visita cada minuto e segundo da nossa jornada. Quando nós vamos servir ao Senhor? Eu que pergunto para você. Até quando você vai dar desculpas? Até quando você vai dizer que não tem tempo? Até quando você vai dizer que não é capaz? Até quando você vai dizer que as pessoas não se importam? Até quando? Até quando? Eu vou perguntar porque talvez seja uma mensagem de Deus chegada aos corações que, ao invés de dizerem sim, estão encontrando a muleta da desculpa. Então eu vou perguntar com mais forte. Até quando, meu irmão e minha irmã, você vai encontrar razões e motivos para dizer que o tempo não é hoje para você servir ao Senhor? Porque se você os tem, eu quero dizer que eu também os tenho. Se você tem motivos para não servir ao Senhor nesse tempo, chama hoje, deixe-me contar a sua história. Ou melhor, veja a sua história na minha história. Eu tinha 15 anos de idade, quando o meu sonho começou a se concretizar. Eu queria ser jogador de futebol. Desde os 12, passando pelas escolinhas, eu já estava agora num time, visibilizando na categoria de base a possibilidade de me profissionalizar. Aos 16 anos de idade, porém, eu encontro alguém maravilhoso na minha vida. Não foi minha esposa, embora ela seja também maravilhosa. Mas o primeiro encontro tão maravilhoso foi com Jesus. Eu o encontrei a sua palavra, isso mudou a minha vida. Aos 17 anos eu ainda continuava no meu sonho e no meu objetivo de ser um jogador de futebol. O primeiro a chegar, o último a sair, e as propostas começaram a chegar. Quando as primeiras propostas do exterior começaram a vir, a possibilidade de ir para outros ambientes e já conseguir a minha carreira, eu me deparo com uma outra proposta. Aliás, não proposta, com propósito. O chamado de Deus para a minha vida. Aos 18 anos de idade, Deus me chama para o ministério pastoral. E eu sabia que esse chamado era irreversível e inegociável. Mas como qualquer ser humano, como você e eu sou, a gente quer fazer negociações e quer fazer o ridículo diante de Deus. Então eu fiz. Vai que cola, não é verdade? Então eu tentei. Falei, Senhor, eu entendo o seu chamado ministerial para a minha vida e o aceito. Eu imagino Deus falando, glória a Deus. Ah não, é glória a mim, glória a mim, glória a mim. E de repente eu falo para o Senhor, Senhor, mas é o seguinte, jogador com 30 anos de idade é velho. E pastor com 30 anos de idade é novo. Pastor com 30 anos de idade está começando a sua jornada da maturidade, é ou não é? Olha, eu com 31 anos só estou começando a minha jornada agora. Só estou fazendo. Tá certo, eu tenho um pouquinho mais que isso. Mas a verdade é que quando nós somos violentados pelo nosso desejo, o nosso propósito pessoal de fazer a nossa vontade, a gente se depara com um confronto imediato de Deus. E Deus disse para mim, faz sentido. Jogador com 30 anos é velho, pastor com 30 anos é novo,
vai dar certinho. Só que eu quero você agora. Aos 19 eu fui para o seminário, aos 23 eu fui ordenado, e hoje, aos 43 anos, eu tenho quase 20 anos de pastorado. Isso significa que, às vezes a gente faz plano. Às vezes a gente quer servir ao Senhor no nosso tempo. Quando casar, quando se formar, quando conseguir aquela bolsa, quando você for morar fora do país, e eu pergunto novamente para você, até quando você vai dizer, quando eu? Porque o chamado do Senhor é para hoje. Quando a gente vai servir? No tempo do Kairos, no tempo que se chama hoje. Agora vamos conversar sobre quem? Quem nós servimos? Essa é uma pergunta importante, porque faz parte do nosso planejamento de serviço. Você percebeu aqui? Você que gosta de planejamento estratégico, estamos fazendo um passeio pelas Escrituras para responder 5 das principais perguntas que estruturam o nosso plano de ação. Agora, quem? Quem é o alvo do nosso servir? E aqui eu quero contar a parábola que Jesus fala em Mateus capítulo 25. Jesus fala sobre a parábola dos talentos. E quando ele fala sobre esse assunto, ele diz, um homem recebeu um talento, enterrou, e por isso o Senhor chamou de servo mau e negligente. Os outros 2 servos receberam talentos e multiplicaram, e por isso Deus os chamou de servos bons e fiéis. Ao que enterrou o talento, Deus diz, você será levado a um lugar de punição. Aos que multiplicaram o talento, Deus diz, vocês serão levados à alegria e ao desfrute do seu Senhor. 2 atitudes, 2 consequências. Todo mundo, ou às vezes, muitas pessoas, acabam interpretando esse texto como dividendos econômicos, como prosperidade, como evolução e desenvolvimento pessoal. A parábola dos talentos não tem nada a ver com isso. A parábola dos talentos não é ministração de coach para igreja nenhuma, para ser algum. E nenhum coach pode usar isso para fazer qualquer tipo de intervenção. Porque Jesus explica a parábola logo em seguida. E ele diz o seguinte. No dia do Senhor, o Senhor reunirá todos à sua volta. Logo depois da parábola dos talentos, sabia? E ele diz, ele apartará os bodes à sua esquerda, lembre-se, o lugar de punição, e as ovelhas à sua direita, lembra-se, o lugar do desfrute, e dirá, as ovelhas, venham benditos do meu Pai, e possuam a terra que está prometida desde a fundação do mundo. E aos bodes ele dirá, afastem-se de mim porque eu não os conheço. Por quê? Por que vocês entrarão e esses não? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Tive frio e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês foram me visitar. Estive preso e vocês foram me ver. Então os discípulos vão perguntar naquele dia, Senhor, a quem fizemos isso? Quando fizemos isso e fizemos para o Senhor? Porque o Senhor não esteve preso, o Senhor não esteve nu, o Senhor não esteve com fome. Quando é que nós fizemos isso? E Deus diz naquela parábola, quando vocês fizeram, e aí está o texto de referência para você em Mateus 25. Quando vocês fizeram cada um dos meus pequenos irmãos, a mim vocês fizeram. Por isso, se a gente vai perguntar quem nós vamos servir, a gente precisa saber que é quem necessita. Não é quem a gente gosta. Não é quem vota em quem a gente vota. Não é quem crê naquilo que a gente crê. A gente serve quem precisa. A igreja de Jesus não seleciona pés para lavar. Nós não estamos abrindo aquelas portas para esperar pés sóbrios, solenes, bem vestidos. Nós não estamos abrindo aquela porta para esperar só pés maltrapilhos e calejados. Nós não escolhemos pés para lavar, irmãos. E a atitude da igreja é servir quem precisa. Se a pessoa tem muita condição financeira, ela precisa. Nós vamos ajoelhar e usar a toalha e a bacia do rei para poder fazer esse serviço. Se a pessoa é muito limitada e muito privada, nós vamos pegar a toalha e a bacia e vamos servi-la também, porque ela também precisa. Porque a igreja de Jesus, ela não move-se em extremos. A igreja de Jesus, ela serve os pés que precisam. Por isso é uma incoerência quando nós começamos no nosso evangelho selecionista, segregacionista. A gente começa a escolher alguns pés que a gente quer lavar e outros que a gente quer ignorar. E quando assim o fazemos, nós nos parecemos com o rei dos potes, o rei da sandália.
Nós parecemos com os reis dessa terra, mas não nos parecemos com o Rei dos Reis. Quem nós servimos, irmãos? Quem essa igreja serve? Nós servimos aquele patrão complicado e difícil. Nós servimos aquele funcionário que tem suas dificuldades e as suas limitações. Nós servimos aquela pessoa que deita ao nosso lado na cama e aquelas que sentam ao redor da nossa mesa. Nós servimos aqueles que entram pela primeira vez nesse lugar e aqueles que já têm um tempo substancial nessa comunidade. Nós servimos quem precisa e não selecionamos pés para lavar, porque o próprio mestre não fez isso. Se tem alguém precisando, se tem alguém necessitando, essa igreja foi plantada aqui para isso e é assim que nós devemos nos mover. Agora, se você já respondeu tudo isso, o principal talvez seja: por que nós servimos? Qual é o motivo? Paulo escreve em Colossenses capítulo 3 o porquê nós servimos. Ele diz assim: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, não como para os homens, mas como para o Senhor, porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. No final das contas, quando lavamos qualquer tipo de pé, e dos pés mais desafetuosos que encontramos até os mais nobres, nós estamos na verdade lavando os pés do nosso próprio Criador. Porque Jesus disse isso na sua palavra: quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Paulo diz isso em Colossenses: quando vocês fizeram a qualquer um, fizeram também ao Deus que os fez. O nosso chamado é servir a Deus, irmãos, e não a instituição. Você não foi chamado para servir a segunda IPI de Maringá. Esqueça isso. Eu não quero convidar você para servir nessa igreja e essa igreja, porque nós somos na verdade uma comunidade que se encontra de servos que servem o mundo inteiro e servem a Deus. Você não serve sua doutrina, você não serve a sua denominação, você serve a Deus, porque todos aqueles que serviram a sua denominação se decepcionaram, todos aqueles que serviram o seu pastor se frustraram, todos aqueles que serviram a instituição humana se perderam. E talvez você esteja aqui frustrada, machucada, ferido em nome de Deus. Igrejas que machucaram você, não porque igrejas foram mal intencionadas, mas porque a sua motivação mudou de lugar. E ao deixar de servir o Rei da Glória, você começou a servir a sua própria instituição e a si mesmo. É muito comum vermos líderes postando em suas redes sociais e fazendo um desserviço à igreja de Jesus, criticando as suas comunidades. Igrejas que lhe serviram durante 10, 15, 20 anos, mas que agora não servem mais. E vão para as redes sociais e vão em público ou abrem as suas próprias congregações em torno do seu próprio umbigo ególatra, e começam a fazer discursos de ofensa contra a comunidade anterior, dizendo que a comunidade anterior explorou, judiou, não reconheceu, não valorizou. E outros que chegam ao final do seu ministério e postam dizendo: olha, eu estou aqui, e ninguém me liga, ninguém me lembra, ninguém me recorda, ninguém me deu uma placa. Enquanto eu tinha vitalidade, as pessoas me ouviam. Enquanto eu tinha saúde, tinha disposição algo para dar, a igreja usou. Mas olha hoje como eu estou. Também perdeu o foco. Porque, irmão, se daqui 20 anos essa igreja estiver me ferido, essa igreja estiver me ofendido, essa igreja ou essa instituição tiver de alguma maneira me decepcionado, eu posso garantir para você que tudo ficará bem. E você não terá alguém que vai causar divisão, que vai sair para dizer: aquele grupo está errado, esse grupo está certo, bem-aventurados que me seguem. Por quê? Porque no final das contas eu estou servindo ao Cristo. A minha família já sabe disso. Eu já compartilhei em jantares e disse para eles: é inevitável, como já aconteceu, que algumas coisas aconteçam com o papai. É inevitável, como vocês estão vendo, que algumas coisas podem afligir o coração do papai. Mas saibam que nós estamos servindo ao Senhor da igreja. Antes da igreja instituição, a gente serve o noivo. E eu queria convidar você a fazer o mesmo com a sua família. Ao invés de falar mal de líderes à mesa da sua casa, diga para eles: nós estamos servindo o noivo. Ao invés de criticar a estrutura de culto, a liturgia, diga: nós estamos servindo o noivo. Ao invés de falar que você não foi reconhecido, não foi aplaudido quando fez alguma coisa nobre na comunidade, diga: eu estou servindo ao noivo. E quando eu te decepcionar, e eu sei que eu vou fazer isso em algum momento porque eu sou humano, lembre-se, eu estou servindo o noivo, você está servindo o noivo, e vai tudo ficar bem numa comunidade que sabe a quem está servindo. O nosso chamado
é saber por que nós estamos aqui e por que nós estamos servindo. Estamos servindo porque servimos ao nosso Criador antes de tudo. Eu me dedico a você, me dedico à sua casa, me dedico a essa igreja, mas me dedico a partir dos pés do meu Senhor, porque é ali que Paulo fala: combati o meu combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a minha coroa já está reservada. Está lá, pode não estar aqui, e quem disse que estaria aqui? Mas a verdade é que se soubermos isso, estaremos num bom caminho, na estrada da vida. A quem estamos servindo? Por que estamos servindo? Como estamos servindo? Onde estamos servindo? E quando estamos servindo? Lendo de trás para frente, 5, 4, 3, 2, 1 é assim: servem a Deus em todo tempo, com humildade, no lugar de hoje, quem necessita. Isso é ser casa, isso é ser igreja, isso é ser lindo, porque ao final das contas, quem é glorificado com tudo isso é Deus, e quem é abençoado, dezenas de pés descalços, poeirentos e machucados. E Deus tem sido tão gracioso com a segunda IP de Maringá, irmãos e irmãs. São dezenas de milhares de pés calçados nesse lugar. Gente que tem chegado aqui cansada, mas que alguém diz: eu quero te servir. Gente que disse para mim: pastor, eu cheguei nessa igreja destruída por um divórcio, senso de inutilidade, mas que na rede ecoa. Alguém me abraçou, cuidou de mim, acompanhou, e eu tive o privilégio de batizar essa pessoa aqui. Alguém que não está nesse palco, alguém que não está nos holofotes, está servindo nos bastidores para dizer: deixe-me lavar os seus pés, porque se tem alguém que precisa, é para lá que o Senhor me chamou a estar. Gente que eu tive o privilégio de batizar, que tinha resistência de igreja e disse: nunca pisarei numa igreja evangélica, mas que por alguma situação um pouco mais forte do que ela, entrou por aquele estacionamento, e um acolhimento de um servo que transformou o seu colete em toalha, que transformou a sinalização de estacionamento em bacia, e com um acolhimento generoso e gracioso, destruiu as fortalezas do coração desse homem. Ao chegar por aquela porta, um sorriso caloroso de um grupo de pessoas que serve domingo após domingo a Cristo, dando sorrisos e boas-vindas, desmontou as estruturas desse homem, e uma palavra direta, um louvor impactante, fez esse homem dizer: eu quero esse Jesus, e eu tive o privilégio de batizá-lo. Gente que não está aqui em cima, mas que está por aí, como você, com toalhas e bacias, e que não despreza na estrada da vida a possibilidade de encontrar oportunidades, sejam elas estragadas, sejam elas maltrapilhas, para poder servir e honrar a Deus. Na estrada da vida, a igreja é chamada a servir. Tive o privilégio de batizar uma mulher que há muitos anos não conseguia sentar em ambientes de auditório em público. O motivo? O seu filhinho neurodivergente. Todas as vezes que ela sentava, alguém cutucava e dizia: estão te chamando lá. Toda vez que ela sentava, alguém trazia o menino, porque ele não tinha condições de permanecer. Ao chegar nessa igreja, ela imaginava que seria mais um sofrimento. Ela veio o primeiro culto e ninguém lhe chamou. Ela veio o segundo culto e ninguém lhe acionou. E ao batizá-la, ela contou sua história para mim. Alguém lá naquele lugar, que enquanto você está aqui, está fazendo manobras profissionais com os neurodivergentes, para que você pudesse assistir essa celebração e pudesse ser ministrada pela palavra do Senhor, e o seu filho bem tratado e bem cuidado também pudesse ser ministrado pela palavra do Senhor. Tem igreja mais linda que essa, irmãos? A gente não precisa ficar postando essas coisas, a gente não precisa declamar isso ao mundo. Mas tem igreja mais linda do que essa? Eu não estou falando da segunda IPI de Maringá, uma igreja que se move em servir, que diz: pastor, eu estou aqui, eu quero fazer um aplicativo para facilitar a vida dos ministérios da igreja. Pastor, estou aqui, quero oferecer o meu serviço para fazer contabilidade para pessoas que não podem fazer a sua própria declaração de MEI. Pastor, eu estou aqui para poder servir os neurodivergentes e cuidar dessas crianças, enquanto famílias podem ter o refrigério da palavra. Gente que se põe à disposição de dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu quero servir o Senhor. E independente se o pastor Denis vê, independente se existem condecorações, independente se existem broches, se existem algumas faixas que identificam que você chegou lá,
a pessoa continua servindo. Porque no final das contas, é a Cristo, o Senhor, que nos serviu antes, que nós estamos servindo. Tem igreja mais linda que essa? Nós estamos vivendo tempos de milagre, irmãos. E uma pessoa perguntou para mim esses dias qual é o sentido e qual é o motivo de um crescimento tão exponencial e tão visível da segunda IPI de Maringá. Eu digo, é milagre. Mas ao voltar para minha casa e dizer que é milagre, eu queria identificar qual tipo de milagre. E eu hoje quando eu olho para essa comunidade, quando eu vejo você aqui, quando eu chego e quando eu vejo os espaços dessa igreja, eu digo, o milagre é servir. Enquanto você está servindo, enquanto nós estamos servindo, Deus está fazendo milagres. E tem pés aqui que estão sendo calçados e banhados com graça, só por causa do milagre do serviço. Nós vamos ouvir uma canção que nos lembra que o milagre é servir. E eu queria convidar você, independente da condição que você está, independente do lugar que você está, independente do quando você está, que você pense em como você pode servir melhor o Deus que já te serviu com a toalha e com a bacia na mão e te chama a fazer o mesmo. Lugar sagrado, uma só mesa, comunhão, com os pés lavados, a resposta é partir o pão. Servir é o nosso jeito de viver. Cuidar é o nosso jeito de amar. O milagre é estender a mão. O milagre
colocar em pé para cantarmos juntos isso. Luz do mundo, milagre é servir. Declare isso no seu O coração. milagre é servir. Uma igreja que vive milagres é que serve. Somos esperança, somos sinal do reino. O milagre é servir. O milagre é servir. O milagre é servir. O milagre é servir. Senhor Jesus, nós colocamos a tua igreja, o teu povo diante da sua presença. Somos desses que também recebemos em nossas mãos toalhas e bacias. Que sejamos sensatos, coerentes e possamos, como o Senhor, servir com humildade. No tempo que se chama hoje, no lugar que os nossos pés pisam, quem precisar, porque estamos vivendo para o Senhor. Abençoe essa igreja e que nós possamos sinalizar em Maringá e no mundo o sinal do seu reino e mostrar que assim como o Senhor nos serviu, vindo ao mundo nos resgatar, a tua igreja está aqui para ser manifestação de esperança e de luz para pés cansados de andar em terrenos pedregosos. Pai, abençoa teu povo, nos fortalece e não nos deixe perder nenhuma oportunidade de servir aqui nessa igreja e fora dela, porque a nossa vida é o campo de serviço que o Senhor nos convida a viver. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe sua vida, mas antes eu quero dar 2 recados para você. Rapidinho, segura aí que é rapidinho. Primeiro, essa família que você viu fazendo teatro aqui, o quando, o onde e o como deles é maravilhoso. Eu queria que você considerasse levar esse material para ajudá-los a pagar a passagem. São membros da nossa igreja e nós gostaríamos que a nossa comunidade os servisse nesse momento. E você pode passar lá ao fundo para abençoá-los. Segundo, semana que vem se prepare, porque nós vamos estar aqui também para oferecer para você o nosso devocional de 28 dias de consagração. Está começando e vamos começar no dia 8 de março. Mas esse ano nós temos essa surpresa. Nós temos um devocional de 28 dias que você vai poder adquirir, levar para o seu consultório, levar para a sua empresa, levar para a sua família. E a gente vai poder acompanhar os 28 dias com oração, lives diárias, com devocional impresso, com o nosso grupo de WhatsApp, onde a gente vai postar algumas surpresas lá para você, onde a gente só os pastores colocam as palavras lá. E você vai poder entrar numa campanha de oração e jejum de 28 dias que vão anteceder a Páscoa. Quando vai acabar? No dia da Páscoa, no amanhecer da ressurreição, que a gente vai fazer lá no CCV, e na cantata de Natal de Páscoa que nós teremos aqui. Então se prepare domingo que vem, chegue um pouquinho mais cedo para já adquirir o seu devocional, porque são os próximos 2 domingos que nós faremos isso. E no dia 8, se lembre, você que veio hoje e ficou na fila para levar seu filho para o check-in, para estacionar, para ir ao banheiro e ficou desconfortável de encontrar lugar aqui, dia 8 de março você tem mais um horário para poder vir e participar às 17 horas, dia 8. E lá a gente vai começar a nossa campanha de jejum e oração, tá bom? Deus abençoe sua semana e não saia sem servir o seu próximo, cumprimentando ele e ela. Dá um abraço caloroso, diga a ela, seja bem-vindo e que Deus te abençoe.